Então, antes de iniciar essa análise, eu quero contextualizar para vocês que essa bravata, não, Nossa Senhora, é tudo esperado, tudo sob controle, todos os meus movimentos são friamente calculados. Deixa eu dizer para vocês, acabou a brincadeira. E se vocês não acreditam nisso, vejam quem são os advogados que estão atuando nesse processo. Não são advogados de fundo de quintal. Os advogados são Matthew Schwartz e Martin DeLuca. São os advogados que representam o Trump nesse processo contra o Alexandre de Moraes. E eles têm uma credencial de elite que os dois compartilham. Os dois são ex-procuradores do Southern District de Nova York. Se vocês assistiram Billions, a série o que justamente o personagem do oh meu Deus, como é o nome do ator? Que fez inclusive John Adams. O que o personagem lá do procurador, o promotor era, o procurador que derruba o Axelrod, é justamente isso. Procurador do Distrito Sul de Nova York, Southern District. É a jurisdição mais prestigiosa e poderosa dos Estados Unidos, porque ela lida com os casos de Wall Street e do crime organizado. Paul Giamatti é o nome do ator. Muito bom ator. Fez o John Adams. O Schwartz é simplesmente o presidente do Boyd Schiller Flexner, que é um dos escritórios mais prestigiados dos Estados Unidos. Ele foi uma década, de 2005 a 2015, procurador federal em Manhattan. Ele liderou a força-tarefa de fraudes em valores mobiliários e commodities. Então, ele fez algumas das maiores investigações do país, inclusive a mais famosa dos Estados Unidos, do Bernie Madoff, e também fez o escândalo do London Whale do JP Morgan. A revista Forbes descreveu o Matthew Schwartz como, abre aspas, essa aspa da Forbes, tá? Um assassino metódico no tribunal, com foco e precisão laser. Ele tem 3 prêmios John Marshall, que é a maior honraria concedida a advogados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. 3 prêmios John Marshall. O Matthew DeLuca, que é esse que vocês estão vendo aí na tela, ele também construiu a reputação dele como promotor especial no mesmo Southern District de Nova York. Então ele ganhou destaque aqui nos Estados Unidos na última semana porque ele estava em todos os jornais o dia inteiro para liderar as negociações para a libertação do Mark Fogel. Se vocês não acompanharam, só deu isso aqui no noticiário americano, foi o professor americano que estava preso há 2 anos numa colônia penal na Rússia, porque ele tinha sido preso com cannabis medicinal. Quem tirou o Mark Fogel da Rússia foi esse cara aqui, o Matthew DeLuca. Martin DeLuca, Matthew é o outro. E ele já foi várias vezes aqui premiado. A Chambers and Partners disse que ele é um advogado excelente, sofisticado. Então, trabalha com o FBI, agências de inteligência americana. Ele é especializado em causas internacionais. Eu estou tentando ver se no programa de amanhã eu consigo uma entrevista especial justamente com o Martin DeLuca, que fala português espetacularmente bem. Fala vários idiomas, russo, etc., mas inclusive português maravilhosamente bem. E ele aparentemente vai dar uma entrevista amanhã para a gente aqui no Paulo Figueiredo Show exclusiva. Curiosamente, eu ofereci para fazer uma ponte para ele ser entrevistado no Oeste Sem Filtro, mas o Oeste Sem Filtro recusou a entrevista do Martin DeLuca. Não me perguntem por quê. Mas aqui no Paulo Figueiredo Show ele vai falar também na CNN, na Globo News e por aí vai. Mas eu quero fazer uma entrevista especial com ele aqui no Paulo Figueiredo Show. Entendam, a moral dessa história é que aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, não é igual no Brasil. No Brasil qualquer um abre processo, é uma farra, a justiça é barata, todo mundo abre processo contra todo mundo o tempo inteiro. Aqui não. Aqui processo é uma coisa extremamente cara e que não é aberta sem pé nem cabeça. E eu vou mostrar para vocês no programa de hoje que isso não é brincadeira. Isso é algo extremamente sério e pensado para atingir resultados definidos. E a gente vai falar sobre esses resultados
hoje. Será que esses caras estão de sacanagem? Será que esses caras entraram para perder e que, como diz a Globo News, a assessoria de imprensa do STF, não tem efeito jurídico nenhum? Puta, tem que ser muito burro. Ou melhor, tem que ser jornalista da Globo News para achar e falar uma coisa dessa. Então, eu quero começar com esse processo e eu vou destrinchar o processo aqui hoje. Então, peço mais uma vez para vocês a curtida e o compartilhamento do programa de hoje, porque é um programa pesado. Hoje é mocotó pesado que a gente vai digerir aqui hoje. Eu tive o trabalho de ler as quase 60 páginas do processo e marcar aqui algumas das principais partes para vocês. Olha, vamos logo pela capa. Né? O primeiro detalhe importante que são as partes da ação. De um lado, nós temos o Rumble e o Trump Media and Technology Group Corp, que é dono da Truth Social. Entendam, estamos falando da empresa do Donald Trump e boa parte do dinheiro do Trump hoje vem do Truth Social. Uma enorme fatia, talvez mais da metade do patrimônio dele está em ações da Truth Social. Então é uma empresa extremamente importante para o presidente. Do outro lado, a gente tem o Alexandre de Moraes. Não o STF, não o ministro meramente do Brasil. Nós temos Alexandre de Moraes, o indivíduo Alexandre de Moraes, que também é ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou melhor, finge que é. E aí eles começam a introduzir, e eu quero usar essa palavra hoje com duplo sentido, por favor, o caso. E eles explicam o que aconteceu. Eles dizem assim, a Rumble e a TMTG, que é a Trump Media Group, né, ajuizaram essa ação para impedir as tentativas ultravires do ministro Moraes de censurar ilegalmente empresas americanas que operam principalmente em solo dos Estados Unidos. Continuação. Atuando sob o pretexto do Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil, o ministro Moraes emitiu amplas ordens determinando a suspensão de várias contas sediadas nos Estados Unidos, de um usuário conhecido por sua forte atuação política. Eles chamam aqui de dissidente político A. Este indivíduo, meus amigos, é ninguém menos do que o Alan dos Santos. Ele é chamado nesse processo de dissidente político A. Vamos continuar. Garantindo que nenhuma pessoa nos Estados Unidos possa visualizar o seu conteúdo. As ordens de censura, conforme emitidas, restringem o discurso político legítimo nos Estados Unidos, violando as proteções constitucionais fundamentais consagradas na primeira emenda, entrando em conflito com o Communications Decency Act e desafiando princípios básicos de comidade internacional. Então são três coisas. Nós temos violação da primeira emenda, conflito com o Communications Decency Act e violação das leis internacionais por parte do Alexandre de Moraes. Além disso, as ordens de censura exigem que o Rumble, uma empresa com sede na Flórida, sem funcionários no Brasil ou ativos no Brasil, designe um representante legal no país exclusivamente para aceitar a citação das ordens e submeter à autoridade do ministro Moraes. Lembrem, a ameaça do Alexandre ao Elon Musk era quando o Elon Musk tirou a empresa do Brasil, era justamente de que ele tinha obrigação de botar um representante legal ou ele seria banido. Tização. A Rumble e a TMGT buscam conjuntamente um julgamento, e eles querem julgamento com júri, com jurados, que declare as ordens de censura do ministro Alexandre de Moraes inexequíveis nos Estados Unidos. Permitir que o ministro Moraes silencie um usuário vocal em uma plataforma digital americana comprometeria o processo fundamental do país com o debate aberto e vigoroso. Nem imposições extraterritoriais, nem o ativismo judicial vindo do exterior podem se sobrepor às liberdades protegidas pela Constituição e pela lei dos Estados Unidos. Vejam. Na página 2, eles passam a descrever a situação e elencam de maneira muito clara e objetiva o problema. O Alexandre de Moraes emitiu amplas ordens, determinando a suspensão de várias contas sediadas nos Estados Unidos. E, portanto, ele está fora da sua jurisdição.
e é um ato de censura contra indivíduos e empresas americanas. E eu já tinha chamado a atenção disso há muito tempo. Alexandre, eu não estou na sua jurisdição. Eu não presto contas a você. Você, para mim, não vale nada. Eu estou debaixo da jurisdição dos Estados Unidos da América. Assim como está o Rumble, assim como está o Truth Social e assim como está o Alan dos Santos. Que o Rumble já tinha censurado, todo mundo sabia. Como já tinha sido censurado o X, já tinha sido censurado o YouTube, o Google, a Meta. Mas talvez você esteja se perguntando por que a Trump Media and Technology Group também está nessa ação. E vocês devem lembrar que eu passei as últimas semanas falando para vocês baixarem o Truth Social. Então, quando, por um acaso, Paulo falar com vocês, façam isso porque é importante, eu não estou tirando da minha cabeça. Tudo faz parte de uma estratégia coordenada. E por que a gente conseguiu colocar o Truth Social nessa ação, a empresa do Donald Trump? Eles explicam. O Truth Social, de propriedade do TMGTG, Trump Media Group, depende da infraestrutura de hospedagem em nuvem e transmissão de vídeo da Rumble para fornecer conteúdo multimídia aos seus usuários. Caso a Rumble seja encerrada, essa interrupção impactaria necessariamente as operações do Truth Social também. Ou seja, para que o Truth Social do Trump funcione, eles precisam do Rumble. E caso o servidor do Rumble seja derrubado, isso também impacta as operações do Truth Social. Entenderam a razão pela qual eu pedi para vocês baixarem o Truth para que o Alexandre eventualmente agisse contra eles? É isso. E é por isso que é mais importante ainda que vocês agora baixem loucamente. Deixa o QR Code aqui na tela, Bruno. Loucamente o Truth Social. Esse aqui, esse QR Code aqui. Baixem loucamente. Entendido isso, nas páginas 3 e 4, nós temos uma dura declaração sobre a jurisdição do Alexandre. Diz o texto da ação. Alexandre de Moraes, ministro do STF, direcionou intencionalmente as suas ações contra empresas sediadas na Flórida, bem como seus servidores, data centers, operações e relações com usuários localizados nesse distrito. Ele tentou impor ordens de censura enviando-os por e-mail ao departamento jurídico do Rumble na Flórida. E aí, não deveria ser surpreendente para o cara que simplesmente postou uma intimação no Twitter, mas a intimação do Alexandre, a gente vai ver aqui o problema disso, não foi por catarrogatório, né? Ele mandou um e-mail legal@rumble.com dizendo eu decido, como se a lei internacional não existisse, e ele achou que a empresa na Flórida ia falar, sim senhor Alexandre, como aliás acabou fazendo o Elon Musk, não o pessoal do Trump, porque agora a gente tem um novo xerife na cidade. Eles continuam a ação. Nas ordens de censura exigem a suspensão de contas, proíbem a criação de novas contas, determinam que a Rumble forneça informações dos titulares das contas, impõem multa. Essa parte é muito importante porque é uma violação seríssima pedir informações de sujeitos, eles chamam de US persons, né, indivíduos nos Estados Unidos, pedidos por uma autoridade estrangeira. Eu falo para vocês que o Alexandre não sabe nada de direito internacional. E diz a ação que eles impõem multas diárias e podem levar ao encerramento das atividades do Rumble, uma corporação da Flórida com servidores localizados nesse distrito. O cumprimento dessas ordens exigiria que o Rumble realizasse modificações nesses servidores, afetando diretamente a TMTG, cuja plataforma online global depende, em parte, dessa infraestrutura e também está sediada na Flórida. Dessa forma, as ordens de censura do Alexandre interferem diretamente nas operações, relações comerciais e na liberdade de expressão dos autores, ou seja, Trump e Rumble, nesse estado. Além disso, as multas diárias impostas afetariam a Rumble diretamente em sua sede corporativa na Flórida. As ordens de censura também exigem que a Rumble, e aí ele explica de por que a Rumble está sediada na Flórida, e etc, etc.
E com isso, eles dizem o seguinte: o Rumble está na Flórida. O que eles estão dizendo é que as ações que o Alexandre tomou contra o Rumble qualificam para que o foro seja a Justiça Federal Americana, mais especificamente o Tribunal da Flórida. Isso é o Alexandre dando passo maior que a perna. Se achava invencível porque estava surfando numa onda que eu já falei que acabou, que se dissipou, e agora ele está vendo as consequências. Então não há nenhuma dúvida sobre a admissibilidade desse caso. O tribunal não tem como não julgar. E eles terminam o argumento sobre a falta de jurisdição do Alexandre de uma maneira muito direta, sem esconder o tamanho das ilegalidades cometidas pelo Alexandre. Eles dizem assim: conforme alegado neste documento, as ordens de censura manifestamente ilegais, as ordens do Alexandre chamam de manifestamente ilegais, estão claramente fora do escopo da autoridade do ministro Moraes, tanto sob a legislação brasileira. Prestem atenção nesse texto. Prestem atenção no que os advogados do Trump estão dizendo. Esses figurões que eu disse que são, estão dizendo que as ordens de censura do Alexandre são manifestamente ilegais, claramente fora do escopo da autoridade. Estão dizendo que o Alexandre de Moraes está cometendo crime de abuso de autoridade. Tanto sob... Atenção, senadores. Se vocês queriam alguma coisa, esse é o parecer do Boy Schiller, dos advogados que eu estou dizendo aqui, que está não só cometendo abuso de autoridade sob a legislação brasileira, mas sob diversos tratados internacionais entre os Estados Unidos e o Brasil. Eles continuam somente com base nesse fato, a legalidade da ordem de censura, bem como a conduta ilícita do Alexandre de Moraes ao emiti-los, ele não está imune ao escrutínio dos tribunais dos Estados Unidos. Alexandre de Moraes não está imune ao escrutínio dos tribunais dos Estados Unidos. Além disso, mesmo que a emissão das ordens de censura pudesse, de alguma forma, ser considerada dentro dos limites da autoridade legítima e legal do ministro Moraes, a medida judicial buscada pelos autores, um julgamento declaratório e uma ordem judicial, é o que eles estão pedindo aqui, a gente vai chegar lá. Eles querem um julgamento declaratório e uma ordem judicial proibindo o ministro Alexandre de Moraes de impor ordens de censura nos Estados Unidos, não equivaleria à aplicação de uma norma contra o governo do Brasil. Assim, este tribunal, eles estão falando do Tribunal da Flórida, possui jurisdição sobre a matéria e pode exercer adequadamente a sua autoridade sobre as alegações e os pedidos de reparação formulados nesta ação. Ou seja, o Alexandre violou tudo que é tipo de lei, tudo que é tratado, a legislação do Brasil, o tratado entre o Brasil e os Estados Unidos, violou a lei dos Estados Unidos e a consequência disso é que eles querem a proibição de que o Alexandre imponha ordens de censura aqui na América. Isso quer dizer que as empresas como Google e Meta não vão mais precisar, e o X, não vão mais precisar abaixar a cabeça para esse gangster. Aqui não. E aí a gente parte da primeira parte da ação, que é a jurisdicional e de admissibilidade, para tratar, finalmente, dos fatos concretos. E agora é que a coisa fica doce. Vejam o que está escrito. Aliás, agradecer, quase 30 mil pessoas nos assistindo aqui nas múltiplas plataformas. Volto a pedir a vocês que compartilhem e curtam e façam o que a gente precisa fazer para que isso apareça para o máximo de pessoas possível. Mas vamos lá. O que eles dizem na página 8? Nem a Rumble, nem o Trump Media Group possuem entidades, operações e funcionários e contas bancárias ou negócios no Brasil. Em 2021, a Trump Media e o Rumble firmaram acordos de serviço na nuvem. De acordo com esse acordo, desde 2022, a Trump é o serviço de hospedagem do Truth Social. E o Truth Social depende da infraestrutura do Rumble. Como resultado, se o Rumble for encerrado no Brasil, a capacidade do Truth Social de fornecer seu serviço aos usuários no país será negativamente impactada. Então aqui a gente tem 3 fatos. Primeiro, nenhuma das empresas tem qualquer tipo de operação no Brasil. Então por que eles estão sendo alvo de ações do Alexandre de Moraes? Os indivíduos estão nos Estados Unidos. As empresas estão nos Estados Unidos. Que cacete Alexandre de Moraes tem que se meter em Estados Unidos da América? O cara não baixa achar que é imperador do Xandaquistão, ele acha que é imperador do planeta. Segundo,
Existe um acordo entre duas empresas americanas para que o Rumble provenha, eu acho que isso é uma palavra, hospedagem e transmissão de vídeo ao Truth Social. Isso, derrubar o Rumble significa derrubar o Truth Social, a empresa do Trump globalmente. Então, quando o Alexandre emite uma ordem dizendo ou você tira o Alan dos Santos ou eu derrubo o Rumble, ele, sem querer, arrumou uma confusão com a empresa do Trump. Vejam, não é que ele teve culhão, porque o Alexandre é muito corajoso, de fato, mas ele normalmente compra as brigas que ele consegue vencer. E ele estava achando que estava empurrando e bullying, né? Sendo bullying do Rumble. Só que ele não sabia que o irmão mais velho do Rumble, que é um gigante desse tamanho, o Truth Social, olhou e falou assim: não vai empurrar meu irmão, não. E é uma das bases para a próxima afirmação. Essa é uma das bases para a próxima afirmação a partir da página 9. Nas palavras do Rumble e da empresa do Trump, abre aspas. Essas são as palavras da empresa do Donald Trump e do Rumble. O ministro Moraes lidera uma campanha para varrer e silenciar a dissidência política. E eles demonstram isso na página 9. Abre aspas. Em março de 2018, um dos principais jornais brasileiros publicou uma reportagem revelando que o ministro José Antônio Dias Toffoli, colega do ministro Moraes no STF, estava implicado na Operação Lava Jato e tinha ligações com a Odebrecht, um conglomerado que admitiu ter pago aproximadamente 800 milhões de dólares em suborno. Aliás, não está aqui nas minhas anotações, mas antes disso, eles contam como o Alexandre de Moraes virou ministro do STF depois de um misterioso acidente envolvendo um outro ministro do STF e deixou a cadeira vaga. Mas esse é um outro assunto. Continua na ação. 3 dias após essa denúncia, em 14 de março de 2019, o STF, sob a liderança do ministro Toffoli, instaurou o inquérito número 4781, conhecido como Inquérito das Fake News. O STF invocou o artigo 43 do Regimento Interno do STF, uma disposição normalmente reservada para questões administrativas, para se conceder unilateralmente o poder de abrir uma investigação criminal ex officio, sem a participação do Ministério Público. Críticos no Brasil e no exterior condenaram essa medida como inconstitucional, alertando que o STF, a mais alta corte do país, estava essencialmente se atribuindo os papéis de investigador, promotor e juiz, sob o pretexto de combater, abre aspas, fake news, crimes e ameaças contra o tribunal e os seus ministros. O ministro Alexandre de Moraes assumiu a liderança desse primeiro inquérito do STF, e sua primeira ação foi ordenar a remoção de um artigo que implicava o ministro Toffoli, ameaçando impor uma multa diária de R$100 mil, aproximadamente 20 mil dólares, caso o conteúdo não fosse retirado da internet. Continuam logo em seguida. Sob a liderança do ministro Moraes, ordens sigilosas tornaram-se uma prática rotineira, forçando provedores de serviços online sediados nos Estados Unidos a banir usuários politicamente ativos em toda a plataforma, incluindo nos Estados Unidos, com base em alegações de discurso criminoso ou antidemocrático. Tudo isso sob a ameaça de multas diárias exorbitantes ou até mesmo do fechamento total das operações. Vejam, todo o histórico do Alexandre está nessa ação. Isto está na ação da empresa do Trump numa corte federal americana. Continuam. Como esses procedimentos são sigilosos, os usuários geralmente não recebem aviso prévio nem têm direito a um processo legal antes de serem removidos. Em outubro de 2022, continua a reportagem não, a peça, Elon Musk comprou o X, prometendo uma moderação mais aberta em comparação à gestão anterior. Isso entrou em conflito direto com as exigências do ministro Moraes, que ordenava a remoção de contas rotuladas como, abre aspas, antidemocráticas. Quase imediatamente após a aquisição por Musk, o ministro Moraes emitiu ordens sigilosas determinando a remoção de contas, estabelecendo prazos rigorosos de cumprimento e impondo multas diárias de milhares de dólares.
Musk denunciou essas exigências como um abuso de poder e uma violação da liberdade de expressão, afirmando que o X removeria apenas postagens que claramente violassem a legislação dos Estados Unidos. Em resposta, o ministro Moraes ameaçou prender o representante legal do X no Brasil e ordenou o bloqueio da plataforma em todo o país. Musk passou a ser alvo de uma investigação criminal por suposta obstrução de justiça após recusar-se a cumprir as ordens. Em setembro de 2024, uma tentativa de aumentar a pressão sobre o X e forçar o pagamento das multas, que àquela altura já ultrapassava 3 milhões de dólares, o ministro Moraes ordenou o congelamento das contas bancárias da Starlink no Brasil. Em resposta, o X declarou: independentemente do tratamento ilegal da Starlink ao congelar nossos ativos, estamos cumprindo a ordem para bloquear o acesso do X no Brasil. Continuamos a buscar todas as vias legais, assim como outros que concordam que a recente ordem de @Alexandre viola a Constituição brasileira. Continuação. Eventualmente o X cedeu e pagou aproximadamente 5 milhões de dólares em multas para que os brasileiros pudessem recuperar o acesso à plataforma. Vocês têm ideia de que agora a gente tem um processo em uma corte federal americana falando sobre aquela famosa reportagem censurada da Cruzoé, do amigo do meu pai, derrubada pelo Dias Toffoli, que instaurou o inquérito das fake news, e isso está sendo exposto em um tribunal americano. Cada ordem do Alexandre contra essas empresas está se voltando contra ele. Esses são fatos concretos listados no tribunal, não são opiniões. Eles falam clara e abertamente sobre como o Alexandre intimidou uma das maiores empresas de mídia social dos Estados Unidos, o X, do homem mais rico do planeta, a cumprir as ordens ilegais não somente no Brasil, mas também nos Estados Unidos. E eles falam clara e abertamente sobre como o Alexandre perseguiu de maneira completamente ilegal a Starlink, que é subsidiária da SpaceX, uma das empresas com maior quantidade de contratos junto ao governo dos Estados Unidos. E eles não pararam aí, não. Não só eles expuseram essas ações contra as empresas, mas também contra as pessoas comuns, como eu, que tive a honra de ser citado nesse processo. Aliás, a honra, agradeço a eles, de ser a única pessoa que eles escolheram para citar nesse processo. O outro é o Alan dos Santos, que o nome dele não consta, mas ele é o indivíduo dissidente A, que é o centro dessa ação. O centro dessa ação é a perseguição, é o ódio do Alexandre de Moraes ao Alan dos Santos. A ruína do Alexandre de Moraes está vindo da injustiça dele e da perseguição desumana que ele perpetrou contra o Alan dos Santos. Sobre mim, o que a ação diz? Diz o seguinte: o ministro Moraes também perseguiu outras figuras de destaque. Um desses alvos foi Paulo Figueiredo, um comentarista conservador que questionou abertamente a amplitude das regras sobre o discurso, abre aspas, antidemocrático, e criticou a dependência do ministro Moraes em ordens sigilosas. Até 30 de dezembro de 2022, Figueiredo participava regularmente da JP News, Jovem Pan News, uma das principais emissoras de televisão do Brasil. Ele construiu uma grande base digital de seguidores, 1,4 milhão no Twitter, 1,1 milhão no YouTube, 800 mil no Instagram, etc., e ganhou influência ao dissecar as ações do STF e políticas controversas. Suas postagens frequentemente se tornavam virais, gerando debates acalorados tanto no Brasil quanto entre as comunidades da diáspora, né, que são as pessoas que estão aqui nos Estados Unidos. Continuação. À medida que suas críticas alcançavam o público dos Estados Unidos, Figueiredo se tornou uma ponte entre os ideais americanos de liberdade de expressão e o debate político brasileiro. Ao desafiar o conceito de conteúdo antidemocrático, Paulo Figueiredo se tornou um alvo prioritário das ordens sigilosas do ministro Moraes. Em dezembro de 2022, no auge do intenso debate sobre as eleições presidenciais brasileiras, de outubro de 2022, plataformas online e provedores de serviço receberam ordens sigilosas do ministro Moraes para bloquear todas as contas e redes de Figueiredo dentro de 2 horas, sob penas de severas multas, eliminando o seu acesso a milhões de seguidores. Ao mesmo tempo, o ministro Moraes congelou os bens de Figueiredo,
apesar dele ser residente legal e permanente nos Estados Unidos da América, e anulou seu passaporte brasileiro, evidenciando um esforço sistemático para punir e desencorajar a liberdade de expressão legítima. Há 2 anos que eu falo para você, seu careca, que você ia se arrepender amargamente do dia que você decidiu me censurar. E é delicioso e propício que no dia seguinte ao meu indiciamento, o primeiro jornalista indiciado por um golpe de Estado, sem nem ter estado no país no dia em que ocorreria o tal do suposto golpe, você esteja sendo processado em um tribunal dos Estados Unidos da América. Alexandre, você foi mais longe do que o teu braço alcança. Você censurou empresas e cidadãos que estão debaixo de um dos melhores documentos já produzidos pelas mãos humanas, que é a Constituição dos Estados Unidos da América. Aqui, gente como você, que quer banir os discursos que lhe são inconvenientes, aqui você não sai impune, não. Aqui você está exposto. Tem mais. Tem mais. Lembrem do relatório que nós conseguimos obter do Comitê Judiciário da Casa dos Representantes. O título é O Ataque à Liberdade de Expressão e o Silêncio da Administração Biden, o caso do Brasil. Nós cobrimos aqui no canal, fruto de um trabalho duro que nós fizemos com o Congresso dos Estados Unidos. O que a ação diz? A ação diz que o relatório identificou ordens de remoção emitidas pelo ministro Moraes ao X e 37 ordens emitidas pelo Tribunal Superior Eleitoral do Brasil. O documento destacou como ordens sigilosas e ameaça de multas punitivas, muitas vezes somando dezenas de milhares de dólares por dia, que forçaram sistematicamente as plataformas de compartilhamento de vídeo e provedores de serviço a excluir contas e silenciar vozes que seguiam a lei. Diz a ação. O relatório da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos observou que o ministro Moraes buscou proibir críticos de alto perfil em várias redes, incluindo a mim, evidenciando a amplitude da campanha repressiva e as penalidades severas impostas a qualquer pessoa que ele considere como tendo um discurso antidemocrático. Diz o texto. Essas revelações confirmam que as ordens abrangentes do ministro Moraes, dizem, respaldadas por mecanismos severos de aplicação, reprimem sistematicamente a dissidência sob pretextos amplos de fake news, desinformação ou discurso antidemocrático. Na teoria, continuação, essas ordens alegam proteger a integridade eleitoral e a democracia, mas na prática elas visam silenciar vozes independentes, eliminar debates públicos e impor multas diárias ou bloqueios de ativos para forçar a conformidade. Tais procedimentos sigilosos e listas negras secretas, é assim que eles chamam, vão muito além da mera moderação de conteúdo, configurando uma campanha deliberativa e punitiva para erradicar a dissidência legítima e consolidar o controle do ministro Moraes sobre o discurso público no Brasil. Tudo isso é a ação que está dizendo, não é o Paulo Figueiredo. Se as ações do ministro Moraes estivessem limitadas ao Brasil, elas seriam lamentáveis, mas muito provavelmente não estariam sob a jurisdição dos tribunais nos Estados Unidos. E aqui a gente vai entrar em onde o Alexandre de Moraes começa a violar a lei americana. E a gente vai discutir aqui como ele violou a lei americana e quais são as eventuais consequências dessa violação. Mas antes da gente discutir esse assunto, eu quero pedir a você que está nos assistindo, nada disso que está acontecendo é fruto do acaso, é fruto de trabalho duro. E muito mais coisas vão acontecer. Isso é, acima de tudo, graças a Deus. A providência divina é que permite que a gente faça coisas que a gente não seria capaz de fazer sozinho. E eu fico muito satisfeito de estar sendo usado como um instrumento dessa providência. Mas ela também só é possível graças à sua ação que está em casa. Todas essas ações só são possíveis graças aos meus apoiadores.
Como vocês acham que todas essas coisas surgiram? O João não separou aqui embaixo para a gente, mas a ação também cita a audiência pública que nós fizemos em Washington, no Congresso. Tudo isso, todas essas coisas, prepararam o terreno para que a gente pudesse fazer o que está fazendo agora, e esta própria ação é a preparação de terreno para coisas maiores que virão adiante. E eu já disse que eu vou fazer até o último esforço meu, enquanto eu estiver respirando, eu vou garantir que o ministro Alexandre de Moraes sofra as consequências e seja responsabilizado sem misericórdia pela tirania que ele implantou no Brasil. Não só ele, mas principalmente ele. Já que ele aguentou, gostou tanto de estar nos holofotes, ele vai ser o primeiro e o principal responsabilizado. E a gente vai descobrir aqui no programa de hoje como. Mas você, se você acha que essa ação, se você está gostando de ver o Alexandre de Moraes sendo processado pelo Trump no exterior, se você acha que esse tipo de ação tem que continuar, se você gosta do tipo de jornalismo que eu faço, onde eu pego aqui, abro o documento e explico cada detalhe para vocês, coisa que nenhum outro veículo de imprensa vai fazer, ou qualquer outro veículo tem condições de fazer, eu peço a você que considere a possibilidade de se tornar meu apoiador. Esse é o momento. Se você estava esperando, esse é o momento. Eu desafio você a dizer a outra pessoa que está fazendo mais do que eu tenho feito. E se eu não mereço seu apoio, quem merece? Pode ter muitas pessoas que você aprecia, mas alguém faz mais por você do que eu estou fazendo? Você faça essa reflexão. Então, e mais, eu estou aqui. Eu precisaria estar comprando essa briga, sendo indiciado, arrumando essa confusão. Mas e aí? A gente abandona o nosso país? Jamais. Jamais. Eu vou ser sempre brasileiro. O Alexandre pode enfiar meu passaporte onde ele quiser. Eu vou continuar sempre sendo brasileiro. Esse vai ser sempre o meu primeiro país. Eu amo a América. Eu devo muito à América, inclusive a minha liberdade. É o país das minhas filhas. Mas o meu país é o Brasil. E eu vou continuar brigando pelo Brasil. E se você acha que esse é um trabalho que vale a pena, no link da descrição, www.paulofigueiredoshow.com/apoie, você pode fazer uma doação com a partir de pouco mais de $5 por mês. Um lanche do McDonald's. Poxa, Paulo, mas $5 por mês, o que isso cobra? Muito pouco. Mas se eu tivesse 5 mil pessoas me doando $5 mil por mês, teria minha própria plataforma. Mas $5 por mês, a gente já começa a fazer um trabalho bonito. Já começa a poder contratar mais equipe, fazer mais coisas, fazer mais ações, pagar mais advogado, pagar mais... Vocês acham que todos os advogados consultam? Vocês acham que isso saíram de graça, saiu do nada? Você pode contribuir para que isso aconteça. Tem um link na descrição, www.paulofigueiredoshow.com/apoie, e tem também lá a opção de você se tornar meu patrono Gold. Patrono Gold são as pessoas que carregam um peso maior porque Deus deu a elas um pouco mais de prosperidade. São $50 por mês ou $500 por ano, não é nenhuma fortuna, mas para a pessoa que está ferrada é muito dinheiro. Para a pessoa que está bem de vida, viajando, trocando aí, usa tênis de R$1.000, acho que não tem grandes problemas você pagar $50 por mês para garantir que esse trabalho continue, ou $500 por ano. Você pode fazer isso através do link na descrição. Você também ganha acesso às nossas reuniões de patronos, onde várias dessas coisas são discutidas num ambiente mais fechado, mais restrito, reuniões virtuais que a gente faz mensalmente. Tem o nosso grupo de WhatsApp, que também recebe essas coisas em primeira mão. Enfim, considere essa possibilidade. Continuando aqui sobre a ação. O que a ação fala? Se as ações do ministro Moraes estivessem limitadas ao Brasil, elas seriam lamentáveis, mas provavelmente não estariam sob a jurisdição dos tribunais dos Estados Unidos. Assim, bom, se o Moraes só tivesse perseguindo dissidente político no Brasil, o problema é do Brasil. Mas, no entanto, muitas das ações do ministro Moraes, incluindo ordens de censura ilegais contestadas nesta ação, têm impacto direto nos Estados Unidos, forçando empresas americanas sem qualquer presença no Brasil a cumprir suas determinações. Essas ações têm o efeito de suprimir a liberdade de expressão não apenas no Brasil, mas também nos Estados Unidos e em todo o mundo. Prestem atenção nisso. Quem acompanha o Paulo Figueiredo Show sabe que eu sempre disse que a gente ia se beneficiar dessa ousadia, dessa arrogância, dessa vaidade do Alexandre, e que na hora certa a gente ia agir em cima dessas coisas. Pois bem,
O que esse trecho fala é exatamente isso. Veja, eu vou reler essa parte. Aliás, não vou reler nada, já li muita coisa. E esse é o grande erro. Esse é o calcanhar de Aquiles. Se o Alexandre tivesse continuado censurando gente só no Brasil, não havia nada que pudesse ser feito por um tribunal americano. Pior ainda, sem botar os americanos na reta, ia ser muito mais difícil convencer eles de que as ações contra o regime do Moraes eram necessárias. Mas ele errou. Ele pensou ter um tamanho que não tem, que é a característica da arrogância. Quando ele foi atrás de residentes permanentes dos Estados Unidos e empresas americanas, ele se ferrou. E a gente tem que agradecer. Né? Como diz o Al Pacino no Advogado do Diabo, a vaidade. Ele fala assim, ele olha para a câmera ali e fala assim: vaidade, definitivamente o meu pecado favorito. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu também disse que um dos erros do Alexandre foi perseguir pessoas e empresas protegidas pela Constituição americana. E ele não utilizou de instrumentos próprios, como a carta rogatória, por exemplo. No meu caso, ele tentou utilizar diretamente o FBI. Quando eu recebi uma ligação deles, eles acharam que eu ia me cagar de medo. No final, o cara do FBI acabou recebendo uma carta do Jim Jordan dizendo: o que é isso aí? Tu tá enchendo o saco? De novo, vem atrás de mim porque eu tenho um irmão mais velho, mais forte que eu. Alguns irmãos mais velhos, mais fortes que eu. E o texto na página 15 diz o seguinte: conforme exposto a seguir, o ministro Moraes, de maneira consciente e intencional, contornou todos os mecanismos legais ao emitir as ordens de censura. E eles citam, inclusive, o discurso do vice-presidente J.D. Vance, sobre o qual nós tratamos ontem em detalhes aqui no programa, não à toa. E eles dizem o seguinte sobre a liberdade de expressão violada pelo Alexandre. Abre aspas. O discurso do vice-presidente J.D. Vance na Conferência de Segurança de Munique em 14 de fevereiro de 2025 reafirmou esses princípios como um componente fundamental da política pública dos Estados Unidos. Diante de uma audiência global, o vice-presidente Vance destacou o compromisso dos Estados Unidos com a defesa da liberdade de expressão contra abusos judiciais e medidas autoritárias disfarçadas sobre o pretexto de combater, abre aspas, desinformação e discurso antidemocrático. O vice-presidente Vance condenou explicitamente a censura. E a gente falou sobre isso ontem. Continuação, ao afirmar que a democracia se baseia no princípio sagrado de que a voz do povo importa, vejam o programa de ontem, o vice-presidente ressaltou a necessidade de resistir a imposições extraterritoriais que buscam silenciar discursos legítimos dentro dos Estados Unidos. Alô, Alexandre? Alô, Barroso? A posição histórica dos Estados Unidos ao abuso judicial estrangeiro é ainda mais reforçada, e prestem atenção nessa parte deliciosa, porque nós tratamos disso também no programa de ontem. A oposição histórica dos Estados Unidos ao abuso judicial estrangeiro é ainda mais reforçada pela Ordem Executiva 14.203, emitida em 6 de fevereiro de 2025 pelo presidente Donald Trump. Essa ordem destaca o compromisso inequívoco do governo dos Estados Unidos em proteger os seus cidadãos, entidades e aliados contra ações judiciais estrangeiras ilegítimas, especificamente voltada contra o Tribunal Penal Internacional. A Executive Order 14.203 condena as tentativas do TPI de afirmar uma jurisdição sobre cidadão dos Estados Unidos ou de nações aliadas sem o consentimento dos Estados Unidos, classificando tais ações como um ataque direto à soberania americana e à sua segurança nacional. A EO 14.203 estabelece um marco na política dos Estados Unidos, rejeitando tentativas de tribunais estrangeiros de impor os seus padrões legais de forma extraterritorial, especialmente quando esses padrões entram em conflito com as proteções constitucionais dos Estados Unidos e com as normas jurídicas já estabelecidas. A gripe tá sinistra. Aqui a gente entrou numa parte importantíssima que confirma o que eu falo quando eu digo que a onda na qual o Alexandre surfou acabou e que vem um tsunami na direção oposta. O vice-presidente Vance não só reconheceu a liberdade de expressão enquanto direito, mas também, nas palavras do Rumble e da empresa do Trump, reconheceu a necessidade de se resistir a imposições extraterritoriais que buscam silenciar discursos legítimos dentro dos Estados Unidos. Ou seja, aqui não vai ter essa história de censurar a gente sem impune, não. Muito pelo contrário, filhão. E se tentar fazer isso, você vai ser tratado como um juiz do Tribunal Penal Internacional,
que aconteceu com ele? Foi sancionado pelo Trump. Proibição de ver os Estados Unidos, congelamento de ativos, sanções ao OFAC e muito mais. Engraçado que tudo isso que o Alexandre pode sofrer é exatamente o que ele fez comigo, só que globalmente. Tudo bem, Alexandre, você caçou meu passaporte, né? Tá bom. Não tem problema, não, eu tenho outro, viajo com outro. E você? Você pode viajar? Viaja aí, Alexandre. Chega aí. Aliás, vem aqui, pô, sustentar aqui a tua... se defender nesse processo, pô. Chega aí rapidão, só pra eu ver um negócio. Vai ser maneirão. Quem que tá preso aqui no seu país? Eu realmente não posso viajar para o Brasil, para a Coreia do Norte, para a China, para Cuba, para Venezuela, só para os países comunistas. E você, Alexandre? Você está tranquilo de viajar? Tem tempo que você não pega um avião, né? Os meus bens estão bloqueados no Brasil, é verdade. Tem bastante dinheiro aí bloqueado. Mas aqui eu consigo receber, inclusive, dos meus apoiadores aqui no site. E você, Alexandre? Como é que será que você vai receber depois que você for sancionado? O caçador de passaporte vai ter o seu cancelado. O bloqueador de bens vai ter os seus bloqueados. Seguindo os argumentos elencados, para justificar a alegação dele de que o Alexandre extrapolou a jurisdição dele e começou a perseguir o Rumble em solo americano, eles trazem o caso do nosso querido Alan dos Santos. Vamos ler aqui na página 18. Eles dizem: o dissidente político A, que é o Alan dos Santos, é um comentarista conservador e blogueiro brasileiro, radicado nos Estados Unidos. E eles contam a história inteira do Alan. Falam que ele, com o tempo, as reportagens começaram a incomodar o Alexandre. Disseram que o dissidente político veio para os Estados Unidos em 2021 e que depois o Moraes expediu um mandado de prisão contra ele, acusando de crimes de disseminação de desinformação e críticas ao STF. Diz o texto: atividades que nos Estados Unidos são expressamente protegidas pela primeira emenda. Continua: o Alan solicitou o asilo político nos Estados Unidos, onde permanece até hoje. Em março de 2024, os Estados Unidos rejeitaram o pedido de extradição feito pelo Brasil contra o dissidente político A, o Alan, agora um jornalista exilado vivendo em território americano. As autoridades dos Estados Unidos determinaram que as acusações contra ele eram, abre aspas, crimes de opinião, protegidos pela primeira emenda e, portanto, não se qualificavam como delitos passíveis de extradição sob tratado de assistência mútua jurídica entre o Brasil e os Estados Unidos, o tal do EMILAT. Assim, não havia base legal válida para a extradição. Em fevereiro de 2025, ou seja, agora, o ministro Moraes emitiu ordens de censura sigilosas, ordenando a Rumble que bloqueasse as contas do dissidente político A em um prazo de 2 horas e que não autorizasse a criação de novas contas, caso não cumprisse multa, blá, blá, blá. As ordens de censura também determinaram, abre aspas, a suspensão imediata da transferência de valores provenientes de monetização, serviços de doações, pagamentos de anúncios e assinaturas de apoiadores, além de receitas obtidas por transmissões ao vivo, ou seja, tentaram pegar o dinheiro do Alan, incluindo a restrição ao uso de chaves de transmissão para os canais dos perfis bloqueados. As ordens de censura fazem alegações vagas de zoação, afirmando que o dissidente político A estaria usando as plataformas e provedores de serviço como, abre aspas, escudos protetores para práticas de atividades ilegais, garantindo ao investigado uma cláusula de imunidade criminal para cometer crimes supostamente já indicados pela Polícia Federal. O suposto crime, diz a ação, seria, abre aspas, não demonstrar qualquer restrição em propagar seus discursos criminosos. Porém, as ordens não especificam quais dos seus discursos seriam criminosos. As ordens de censura não se limitam ao público brasileiro, pelo contrário, impõem um banimento global do conteúdo do dissidente político A, independentemente de sua legalidade sobre os padrões americanos de liberdade de expressão. As ordens determinam que a Rumble, mesmo sendo uma empresa sediada na Flórida, sem qualquer operação no Brasil, imponha um bloqueio universal às contas-alvo, criando um apagão total de conteúdo, inclusive para usuários nos Estados Unidos.
Essa censura territorial, extraterritorial, exerce um impacto tangível tanto no Rumble sobre o TMTG. E eles explicam quais são os riscos que eu já disse aqui para o Truth Social. Eles continuam. Essas ordens, emitidas por meio de procedimentos sigilosos no Brasil, expandem indevidamente o poder judicial brasileiro sobre atividades legais nos Estados Unidos, prejudicando a capacidade do Rumble e da Trump Media de fornecer conteúdo protegido pela primeira emenda em território americano. Caso empresas, essa parte é interessante, caso empresas como Google ou Apple acatem as exigências extraterritoriais do ministro Alexandre de Moraes, a repressão pode se intensificar, privando provedores de serviços americanos como Rumble e plataformas como Truth Social do direito à livre expressão. Isso resultaria no bloqueio ao acesso de milhões de usuários nos Estados Unidos a debates políticos essenciais, minando diretamente a liberdade de expressão protegida pela Constituição americana. E tudo isso é para ficar absolutamente evidente que o Alexandre se utilizou de técnicas de mafioso. É uma briga muito grande. Vejam o que é dito na página 22 do processo. As ações ultravires do ministro Moraes para evitar o tratado. Agora entra numa parte interessante, que é a parte do que o Alexandre viola dos tratados internacionais. As ações ultravires do ministro Alexandre de Moraes para evitar o Tratado de Assistência Mútua Jurídica, a Convenção de Haia sobre a citação e o processo tradicional de cartas julgatórias não foram acidentais ou involuntárias, mas sim deliberadas e calculadas. Ao intencionalmente contornar os 3 mecanismos legais, o ministro Moraes demonstrou plena consciência de que suas exigências excessivamente amplas, vagas e extraterritoriais não resistiriam ao escrutínio de qualquer processo legítimo. Os advogados estão dizendo que o Alexandre de Moraes não utilizou os meios jurídicos legais porque ele sabia que estava abusando da sua autoridade. Alô, Senado! Reconhecendo que as suas exigências provavelmente não seriam aceitas sob o rigoroso processo de revisão do MLAT, o ministro Moraes adotou uma estratégia coercitiva para contornar completamente o tratado. Em vez de submeter um pedido formal pelos canais apropriados, ele emitiu ordens forçando a Rumble, uma empresa dos Estados Unidos sem presença ou operações no Brasil, a nomear advogados locais, exclusivamente para aceitar notificações de suas ordens de censura, exatamente como ele fez com o X. Essa manobra não apenas viola os requisitos processuais do MLAT, mas também fabrica uma falsa jurisdição por meio de coerção, violando os princípios centrais do tratado e comprometendo a integridade da cooperação jurídica internacional. A palavra coerção descreve bem essa abordagem. A ação que está dizendo, não sou eu não. Por exemplo, quando o X inicialmente desafiou as ordens de censura do Moraes, ele mandou prender os representantes legais da empresa no Brasil. O ministro Moraes ignorou completamente essas salvaguardas, optando, por em vez disso, por uma abordagem unilateral que impôs sua vontade a uma empresa dos Estados Unidos, sem qualquer consideração pelos devidos processos legais ou pela soberania americana. O ministro Moraes desestabiliza esse equilíbrio ao entender uma unilateral e ilegalmente, ao estender, unilateral e ilegalmente a autoridade judicial brasileira para dentro dos Estados Unidos sem o consentimento ou supervisão das autoridades americanas. Essa conduta não apenas desrespeita a soberania dos Estados Unidos, mas também estabelece um precedente perigoso, minando a confiança nos processos legais projetados para facilitar a cooperação internacional de maneira legítima e respeitosa. As táticas coercitivas do ministro Moraes, incluindo forçar o Rumble, o nome advogado, agravam ainda mais a violação desses mecanismos legais. Suas ações demonstram um esforço calculado para fabricar jurisdição e impor uma legislação brasileira de forma extraterritorial em clara violação dos princípios de conformidade internacional. Eles terminam essa parte dizendo assim: a emissão das ordens de censura do ministro Alexandre de Moraes está muito além do escopo da autoridade legítima e legal dele como ministro do STF, dizem os autores. E aí eles voltam, nesse momento, às conversas sobre sanções ao Alexandre. Vejam
na página 26. O ministro Alexandre de Moraes adota táticas extrajudiciais que estão em claro conflito com a política pública dos Estados Unidos, conforme estabelecido pela Ordem Executiva 14.203, emitida pelo presidente Donald Trump no início desse mês. Essa ordem executiva se opõe à interferência judicial estrangeira que busca impor jurisdição sobre entidades americanas sem o devido consentimento. Ao coagir o Rumble a nomear advogados no Brasil e ameaçá-la com penalidades caso não cumpra suas ordens, o ministro Moraes reproduz o mesmo tipo de conduta extraterritorial condenada pelo Executive Order 14.203. Além disso, as suas ordens buscam um contorno tanto da decisão anterior do governo dos Estados Unidos, quanto os freios e contrapesos estabelecidos por MLAT e outros mecanismos internacionais, ameaçando a soberania das leis americanas e prejudicando a cooperação internacional. A ação que está dizendo não sou eu agora. Prestem atenção nessas aspas. Os paralelos entre as ações do Tribunal Penal Internacional, condenadas pela Executive Order 14.203 e a conduta do ministro, são notáveis. Ambos envolvem atores judiciais estrangeiros tentando impor jurisdição extraterritorial sobre indivíduos e entidades além do seu alcance legítimo e sem o consentimento dos Estados Unidos. Assim como o EO 14.203 classifica as investigações e mandados de prisão do TPI contra cidadãos americanos como ilegítimos e uma ameaça à soberania, as ordens de censura do ministro Moraes tentam impor leis brasileiras e de censura sobre empresas sediadas nos Estados Unidos, violando a liberdade de expressão protegida constitucionalmente e ultrapassando os limites da autoridade judicial legítima. Prestem atenção, eu já expliquei que essa ordem executiva é a mesma que gerou sanções do Trump ao pessoal do Tribunal Penal Internacional. O que os advogados do Trump estão dizendo aqui na Corte Federal é que as ações do ministro Alexandre de Moraes são análogas. Nas palavras deles, atenção, senadores, pelo amor de Deus, dizem os advogados do Trump, as ordens do ministro Moraes seguem o mesmo padrão de abuso de autoridade. Está escrito aqui, abuso de autoridade. Abre 2 pontos. Ao mirar empresas sediadas nos Estados Unidos, como a Rumble e a Trump Media, suas ordens exigem remoção de conteúdo legalmente protegido, conteúdo que não viola as leis dos Estados Unidos. Assim como as ações do TPI descritas na EO 14.203, as ações do ministro Moraes desconsideram a soberania dos Estados Unidos ao contornar os canais legais apropriados para citação e execução de tais ordens. Ele impõe unilateralmente decisões judiciais estrangeiras a empresas e atividades americanas que operam em plena conformidade com a lei dos Estados Unidos. A EO 14.203 enfatiza que o abuso judicial estrangeiro não é apenas uma questão processual, mas uma ameaça substancial aos Estados Unidos. Ao tentar impor lei de censura estrangeira a uma empresa americana, as ações do ministro refletem os esforços do TPI para processar cidadãos dos Estados Unidos por condutas que ocorrem fora da sua jurisdição. Alexandre, você está compreendendo que existe agora em um Tribunal Federal americano a discussão de que suas ações se encaixam perfeitamente no contexto da Ordem Executiva 14.203 emitida pelo Trump contra o juiz do Tribunal Penal Internacional? Está aí escrito. As ações não são ilegais, apenas, mas são um atentado contra os cidadãos americanos e a soberania dos Estados Unidos. O texto diz que as ações de Alexandre de Moraes são ameaça substancial aos Estados Unidos. Na página 28, eles continuam dizendo: as ações do ministro Moraes, se não forem contestadas, criariam um precedente perigoso, permitindo que tribunais estrangeiros imponham suas leis sobre as autoridades americanas. Isso representaria uma ameaça direta aos princípios fundamentais da soberania dos Estados Unidos, da liberdade de expressão e do livre debate público. E terminando esse capítulo, se aproximando do final do texto, eles citam uma das partes mais importantes de todas que eu marquei em azul aí na imagem. O que eles dizem? Por fim, as disposições da EO 1403
que impõe consequências concretas para atores estrangeiros que abusam de sua autoridade, fornecem um marco político para rejeitar a aplicabilidade das ordens de censura do ministro Moraes. A EO 14203 autoriza sanções, congelamentos de ativos e proibição de viagens contra funcionários do TPI responsável por tais condutas, deixando claro que os Estados Unidos consideram essas ações não apenas ilegítimas, mas também passíveis de medidas punitivas. Embora essa ação judicial não busque medidas semelhantes, única e exclusivamente porque não é o local para isso, os princípios articulados na EO 14203 reforçam o argumento dos autores de que as ordens do ministro Moraes são repugnantes à política pública dos Estados Unidos e devem ser declaradas inaplicáveis ao país. Entendedores entendam. Esse é o caminho. Deixa eu ligar o ar-condicionado aqui, que senão... Esse é o caminho. Não é mais o Paulo Figueiredo falando. Não é mais... Não teremos efeito. Eu já expliquei quem são as pessoas que assinam essa ação. E o que eles estão dizendo é que as ações do Alexandre, de novo, trazendo um paralelo com o TPI, vão deixar ele sujeito a possíveis sanções como congelamento de ativo, proibição de viagens, etc., exatamente como eu disse ontem. E não é congelamento de ativo nos Estados Unidos, congelamento de ativo no mundo inteiro. Nós ainda não chegamos nessa etapa de a gente conseguir uma ordem executiva envolvendo o Alexandre. Mas nós estamos progredindo e caminhando cada vez mais. Então, quando você quiser me perguntar sobre a denúncia que o Gonê fez contra mim, o Bolsonaro e mais outros tantos, quer saber a minha resposta? Minha resposta é essa aí, não tem mais jeito. As ações do Alexandre não têm mais nenhum efeito coercitivo sobre mim, muito pelo contrário. Só me dão mais argumentos, tá aí. Obrigado, Alexandre, graças a você eu consegui entrar com essa ação. Eu não, Trump. Mas eu consegui estar dentro da ação que o Trump entrou. Pronto, uma forma mais precisa de dizer essas palavras. Tem eu acho icônico que tenha uns idiotas que falam. Tem de vez em quando aparece assim, é só blá blá blá. Meu filho, você está dentro de um tribunal nos Estados Unidos, você está maluco. Vocês estão loucos. O que vocês acham que essa ação trata? Ora, vamos tratar dos pedidos objetivos da ação. Vamos tratar dos pedidos objetivos, porque eles relatam todos esses casos para pedir algo ao tribunal. E o que eles pedem? Ora, tá aqui. O que eles pedem é o seguinte. Pelo exposto, a Rumble e a Trump Media Group requerem que esse tribunal profira o julgamento contra o ministro Moraes. Nos seguintes termos. 1. Declarar que as ordens de censura são inaplicáveis nos Estados Unidos por serem incompatíveis com a primeira emenda, o Communications Decency Act, a legislação da Flórida e a política pública dos Estados Unidos e da Flórida. 2. Emitir decisão favorável à Rumble e à TMGTG, a Trump Media Group, e contra o ministro Moraes em relação a todas as causas de alegação nessa petição. 3. Conceder medida cautelar proibindo a execução das ordens de censura nos Estados Unidos. E 4. Proibir o ministro Alexandre de Moraes de coagir terceiros, como Apple, Google ou qualquer outra empresa ou entidade que atue sob a sua direção a remover, excluir ou ameaçar remover ou excluir o aplicativo Rumble ou quaisquer outros aplicativos de suas respectivas lojas nos Estados Unidos, na medida em que tais ações sejam tomadas em conformidade ou para fazer cumprir as ordens de censura. E mais um pedido aqui. Conceder quaisquer outras medidas adicionais que esse tribunal considerar justas e apropriadas. Se você acha que é só blá blá blá, deixa eu explicar para vocês. E eu quero ver se eu trago no programa de amanhã o Martin De Luca, que é um dos advogados que assina a ação aqui no programa.
Se essa ação prosperar, e eu acho que vai prosperar, por todas as pessoas que eu conversei dizem que é muito difícil de não prosperar, principalmente porque o Alexandre não vai se defender. Engraçado, né, Alexandre, como são as coisas. As coisas prosperaram no Brasil contra mim sem eu ter capacidade de me defender, né? Agora as coisas vão prosperar contra você sem você ter capacidade de se defender. E se essa ação prosperar, absolutamente todas as ordens de censura do Alexandre contra todas as empresas americanas, como Google, X, Meta, Rumble, Locals e por aí vai, vão ser consideradas inaplicáveis e incompatíveis com a Constituição e com as leis americanas, e todas as ordens de censura que ele enviar serão proibidas de serem executadas. Além disso, ele não vai mais poder coagir empresas como Apple e Google a remover ou excluir os aplicativos das empresas de tecnologia das redes sociais. Sem isso, todo o aparato de censura do Alexandre cai. E o pior, o Alexandre fica agora numa sinuca de bico. Porque o que nós queremos que ele faça? Qual é a armadilha? A armadilha é o Rumble, o CEO do Rumble, não sei se a gente tem aí, deveria estar na pauta, eu acho que eu também não mandei, mas vê se você acha, Bruno, tá repostado para mim no Twitter. O CEO do Rumble fez um desafio expresso ao Alexandre. Ele disse hoje que não cumprirá as ordens e que falou que nos vemos no tribunal. Já volto a isso quando vocês acharem a imagem, pode colocar aí na tela, Bruno. Tá no meu X. Eu repostei. Mas as repercussões disso são gigantescas. Não vai dar para varrer debaixo do tapete. Quando o Alexandre morder a isca e retirar o Rumble do país e derrubar a empresa do Donald Trump, por favor, Alexandre, volto a te dizer, eu nunca te pedi nada. Faça isso, por favor. Derruba a empresa do Donald Trump pra gente. Derruba. Vai lá, poxa, eles estão te desafiando. Mostra que você é fodão, pô. Denunciar o Paulo Figueiredo é fácil. Vai lá, mostra que você é fodão, pô. Derruba a empresa do Trump. Agora era um bom momento para se derrubar do Elon Musk também. Vamos ver se o Elon Musk volta para essa disputa. Olha aqui. Diz o Chris Pavlovski. O Rumble não... Oi, @Alexandre. A Rumble não cumprirá suas ordens ilegais. Em vez disso, nos vemos no tribunal. Atenciosamente, Chris Pavlovski. Você deve lembrar que o Chris Pavlovski estava sentado ao meu lado, né, como testemunha das censuras do Alexandre no Congresso dos Estados Unidos. Não vai dar para varrer isso debaixo do tapete. Olha, o New York Times botou manchete. Bota aí pra gente, Bruno. Manchete no New York Times. Trump Media Group processa o juiz brasileiro que avalia a prisão de Jair Bolsonaro. Na Forbes, Trump processa o juiz brasileiro e inimigo de Musk sobre sua suposta censura. Associated Press, Trump Media Group processa o ministro do Supremo Tribunal Federal que investiga o Bolsonaro. Teve o Wall Street Journal. E teve, assim, mas aqui no Paulo Figueiredo Show a gente não entrega a você só isso não, porque hoje eu consegui já declarações exclusivas de um dos advogados responsável por essa ação. Vou ler aqui a mensagem que o Martin De Luca me mandou. Eu espero que ele esteja no Paulo Figueiredo Show amanhã. Mas disse ele, este caso se trata de responsabilizar o Alexandre de Moraes em um tribunal americano pela forma como ele exerceu a sua autoridade. Ele usou o judiciário brasileiro não como um árbitro neutro da justiça, mas como uma arma para silenciar os seus opositores políticos, seja Jair Bolsonaro ou um dissidente político que recebeu asilo nos Estados Unidos. Nós solicitamos um julgamento com júri para determinar se um juiz estrangeiro pode usar o seu cargo para ditar qual é o discurso permitido nos Estados Unidos. Este é um caso histórico que definirá o futuro da liberdade de expressão e da soberania digital nos Estados Unidos.
Nunca antes um juiz estrangeiro tentou impor a censura a empresas americanas depois que o governo dos Estados Unidos rejeitou o seu caso legal. Este processo não é apenas sobre o Rumble e a Truth Social, é sobre estabelecer um precedente de que empresas americanas seguem a lei dos Estados Unidos, não os ditames de tribunais estrangeiros agindo sem a aprovação do nosso governo. Continua o Martin De Luca. Esse processo é sobre mais do que censura, é sobre proteger a soberania digital da América. O ministro Moraes está usando de lawfare para alcançar além das fronteiras do Brasil para silenciar a oposição dos Estados Unidos. Este é um precedente perigoso. Se for permitido que continue, abre a porta para governos estrangeiros weaponizarem, ou instrumentalizarem como armas seus tribunais para controlar o discurso e neutralizar os seus opositores políticos em solo americano. Diz o Martin De Luca. Tudo isso, gente, é fruto de trabalho. Trabalho. As coisas não caem do céu e não são coincidência. São centenas de horas dedicadas, uma centena ou centenas de milhares de dólares, noites mal dormidas, dia longe da família para cumprir a agenda e por aí vai.